Facebook transmitir. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa Nova Era. Que todos possam sair confortados, protegidos e amparados na noite de hoje. Vamos pedir aos nossos guias espirituais, aos nossos protetores, aos nossos anjos da guarda, e a todos aqueles guias de luz que estão aqui presentes, mentores espirituais e mentores da casa, para que estejam junto de nós, nos amparando, protegendo e iluminando nesta noite. Que assim seja. Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Onde haja ofensa, que eu leve o perdão. Onde haja discórdia, que eu leve a união. Onde haja dúvida, que eu leve a fé. Onde haja o desespero, que eu leve a esperança. Onde haja tristeza, que eu leve a alegria. Onde haja o erro, que eu leve a verdade. Onde haja trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que procure tanto como ser consolado, como consolado. Ser amado como amado. Porque é dando que se recebe, esquecendo-nos que nos encontramos e perdoando que nós obtemos o perdão e morrendo que renascemos para a vida eterna. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Assim seja. Passando a palavra para o colega Juliano, para a explanação desta noite. Boa noite a todos. Hoje seguimos nosso estudo do Evangelho e o estudo de hoje, o capítulo é o óbolo da viúva. E ele faz parte do 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O que seria o óbolo? Vou explicar para vocês. O óbolo, na verdade, pela tradução de hoje, assim, o óbolo seria a doação, né? A esmola. Era uma moeda que existia na época. Então, traduzindo para o nosso tempo de hoje, o termo seria a esmola da viúva, a doação da viúva. Seria esse o termo. Vou começar trazendo uma partezinha do nosso Evangelho, só o começo dela, para a gente poder entender qual a mensagem que o Cristo nos trouxe. O item 5 diz o seguinte: E estando Jesus assentado defronte, de onde era o gasofilácio seria o local onde se colocavam as oferendas. Observava ele de que modo nele atiravam o povo ali o dinheiro. E muitos, que eram ricos, deixavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas. Jesus, convocando seus discípulos, lhes disse: Na verdade vos digo
quem mais deixou esta pobre viúva do que todos os outros que deixaram no gasofilácio. Porque todos os outros deixaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deixou tudo o que tinha, tudo que lhe restava para o seu sustento. Essa passagem ela está em Marcos 12, 41, 44 e em Lucas 21, 1, 4. E nessa passagem aqui, Jesus ele nos traz essa bela mensagem assim, ó. O que ele quis dizer? Que aquela pobre mulher deu mais, né? Porque ela deu de coração, né? Então ela deu tudo que ela tinha. As 2 moedinhas que ela tinha para o seu sustento, ela foi lá e doou. E enquanto a maioria dos ricos, ou os afortunados que ali estavam, o que eles faziam? Eles esperavam as pessoas estarem ali para observá-los e doarem abundância. Só que para eles aquilo era uma sobra, né? Não era de coração. Estavam doando, usavam tinham de tudo, vamos dizer assim, e chegava no momento de doar, eles esperavam que tinha bastante pessoas para dizer que se demonstrarem que estavam doando, que estavam ofertando a Deus. E para Jesus, isso não fez a menor diferença, porque ele via que aquilo não era de coração, que aquilo era simplesmente disposição, né? Quando a gente fala assim, traz essas passagens, a gente vê que vem a palavra óbolo, né? Porque Jesus falava por parábolas naquela época. E as pessoas podem se perguntar, e por que não era mais fácil falar claramente, né? Por quê? Uma, uma parábola, nada mais é como um caos para nós gaúchos, né? É mais fácil para ele disseminar aquela mensagem, porque quando a gente vai falando, vai passando de um para o outro, quando é uma coisa mais enriquecida, é mais fácil daquilo ficar gravado na mente das pessoas, né? Como a gente diz aqui, um caos, quando é bem contado, ele pode ser modificado, mas jamais será esquecido, né? Então, essa era a ideia de Jesus ali no início, nesse item 5, né? Esse tema, ele até, infelizmente, é um tema que hoje muitos usam ele indevidamente, né? Que pegam essa passagem para dizer que as pessoas têm que ofertar tudo que têm, ofertar, doar. E Jesus nunca falou isso. Ele sempre falou, doe aquilo que é de coração, né? Mas ele nunca falou em doar dinheiro também, né? Naquela época as ofertas eram em animais, em produtos, né? Ou seja, o mais importante é a doação do que a doação material, é a doação, aquela que vem espiritual, é a doação de ajudar o próximo, né? E a gente tem que sempre fazer eu digo assim, sempre gosto de fazer o contexto, porque a gente pega, às vezes fala, e as pessoas podem pensar assim, pô, tá se repetindo, né? Mas é que as mensagens de Jesus, elas são todas entrelaçadas. Podem parecer parecidas, mas elas têm um propósito sempre, que é amai-vos, né? Façamos o bem, façamos a caridade espiritual. E eu, quando estava montando a minha explanação, aí até me lembrei de uma fala do Clóvis de Barros Filho, um filósofo brasileiro, né, que ele é bem simples de falar, né? Que até eu já postei isso na página da casa. E Clóvis nos trouxe que dentre todos os ensinamentos de Jesus Cristo, existe um especial que pode ser a sua maior lição no percurso da sua vida. Jesus nos mostrou que o amor vale mais do que a própria vida e que a vida boa é aquela que a gente dedica ao outro, concluiu Clóvis. Porque como eu tinha falado a recém, que Jesus só fala do quê? De amor, de amai-vos, né? De fazer o bem. Tu imagina, chegou uma pessoa 2000 anos atrás e
dentro de um contexto que era só morte, 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 matança, quem não concordava com pequenas coisas era simplesmente crucificado. Para vocês terem noção que naquela época morria, tinha locais que eles crucificavam 500 pessoas num dia. Tem um trecho que era conhecido como o trecho das 6.000 cruzes. Tinha 6.000 pessoas crucificadas. Então Roma era perversa nisso. E aí chega um homem para falar do quê? De amor. Coisa difícil de falar de ame o próprio, ajude-o. Né? Então eu digo assim, quando a gente está buscando, muitos que vêm aqui buscam o consolo, né, espiritual, outros buscam a cura, né? Outros buscam uma palavra. E aí eu pergunto assim, e nós? Será que estamos dando o nosso óbolo? Eu não estou nem falando de dinheiro. Ninguém que está pedindo dinheiro. Eu entendo assim. A casa não pede dinheiro. Eu digo, será que nós estamos fazendo a nossa parte? E aí quando eu falo assim, o que é o nosso primeiro passo? Quando Jesus fala em amor. A gente tem que primeiro arrumar a nossa casa. Para depois a gente passar a ajudar os outros. Mais distantes, né? Olhar para um horizonte mais longo. E aí, quando eu falo a nossa casa, o que é? Porque às vezes a gente chega aqui e se demata, faz A ou B, tem que ajudar o fulaninho que está mal na casa do ciclano. Será que a gente conseguiu ter paciência para com nossos filhos hoje entender que eles são a primeira missão nossa? É eles, com nossos cônjuges, com nossos pais, com nossos avós? Será que a gente conseguiu analisar? Que às vezes a gente se preocupa tanto em ajudar a pessoa que está lá longe e uma pequena coisa, a gente chegou ali, filho, sai daqui, vai brincar, toma esse celular para mexer. E a gente não se deu conta que aquela pessoa, aquele filho, aquele pai, ele está ali só o quê? Em busca do amor, que é o primeiro passo. Nosso, fazer nosso dever de casa para com os nossos. A gente já falou tantas vezes aqui, mas às vezes meu filho, fulano, eu faço só o bem para ele, ele me trata mal. Mas aí o problema dele, não é nosso. Nós temos que fazer a nossa parte. Né? Fazermos a nossa contribuição, que é a nossa contribuição da ordem da caridade. Né? Quando a gente fala quando eu falo em caridade, né, eu não posso deixar de falar de Chico, né? Porque Chico tem uma história incrível, para mim, pelo menos, que é a história do Jorge. Não sei se alguém já ouviu. E o Jorge era um cara que ia em todas as sessões do Chico. Ficava até o final. E aí vocês, mas isso que diferença? Vários fazem isso, só que Jorge era uma pessoa que falava mal, ele era maltrapilho, ele era quase que um mendigo. Jorge tinha o corpo todo cheio de feridas, sangravam até. Contam que Chico abraçava Jorge assim, com o maior encanto. E o pessoal que cuidava da casa de Chico lá, quando iam lavar as toalhas, até diziam sangue nas toalhas de Jorge, não nas toalhas de Chico, porque quando eles lavavam as toalhas que Chico se enxugava, tinha o que? Tinha o sangue de Jorge. Por que eu trouxe me lembrei dessa história, nesse contexto hoje? Porque isso é uma das maiores provas de amor e caridade. Chico, ele não tinha nenhum problema, o Jorge ele ficava perambulando dentro do centro, que era enorme, pedindo dinheiro. Tinha uma pochetezinha, ele pedia dinheiro, de uma moeda aqui. As pessoas sentiam nojo, Jorge fedia. E aí ele pegava, o que fazia? Toma R$ 1 e o Jorge sai fora. E o Jorge já ia novo, ele sabia que dava, né? Então ele ficava a coisa inteira correndo. E ele era o último a ser atendido pelo Chico. E o Chico ficava com ele 10, 15, 20 minutos, o Chico chato, porque o Chico adorava o Jorge. O Jorge fazia a mesma poesia todas as noites que ele ia lá. Que era uma poesia que ele roubava uma menina. E o Chico adorava, ria. Né? E eu digo assim, por que essa história é tão bela para mim? Pela caridade, pelo amor. Às vezes nós olhamos
né, o livro pela capa, né, e não pelo conteúdo. E Chico era uma alma tão, tão, tão grande que ele fazia o quê? Ele olhava Jorge por dentro. Quando Jorge morreu, Chico, tem uma fala de Chico que ele diz que Jorge foi levado por Jesus Cristo, porque ele era um ser tão evoluído. E aí eu penso assim, vocês acham que o Jorge estava ali para quê? Para testar nós, que eu digo porque somos todos irmãos, para testar por nós que estávamos ali. Porque a maioria não suportava o Jorge, né? E sendo que Jesus fez a mesma coisa que Chico, né? Jesus abraçou os leprosos, né? E a gente, às vezes, olhamos um mendigo, passamos longe deles, né? Se possível, tirar uma moeda longe. É o julgamento, né? Então, eu digo, Chico tinha uma áurea absurdamente, infinitamente maior que a nossa, mas Jorge também, né? Porque Jorge tinha a pureza, tinha a simplicidade, né? Então, eu trouxe essa história de Jorge por causa disso, porque Jorge, para mim, Jorge foi um ser que veio para ajudar muitos ali, né? E um dos vídeos do YouTube, até que quando eu estava montando a explanação, eu me lembrei, fui lá e revi o vídeo, que é do senhorzinho que já desencarnou até. E ele mesmo conta essa história, bem contada, e ele fala que ele era um daqueles que dava a moeda e capinava, como a gente gosta de falar, nosso, né, para o Jorge sair dali. Quando a gente pede paciência, tolerância, né? Manda um Jorge. É isso aí. E aí, e ele pegava e fazia isso com todos, né? Entendeu? Porque Chico tinha essa, essa coisa de amor, né? De receptividade. Passando aqui para o item 6, também trouxe um pedacinho dele, que diz assim: muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria, por falta de recursos. E se querem a fortuna, dizem, para bem aplicado. A intenção é louvável, sem dúvida, e por ser muito sincera por parte de alguns, não seria de parte de todos, assim, completamente desinteressados, né? Não haverá o quê? Inteiramente empenhados em beneficiar os outros. Se sentirão bem de começar por si mesmo, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais de supérfluo, que ora não tem, para dar aos pobres apenas o resto. Esse pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontraríamos no fundo do coração, se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade se faz antes de pensar nos outros que em si mesmo. Esse trecho aqui está no livro dos Médiuns, pergunta 294 295, que vem sobre a história de Marcos e Lucas, que é quase que a mesma coisa, né? Que foi escrito no item 5, só que de uma outra forma, dizendo que se a gente não fizer de coração, não vai adiantar nada. Se a gente fizer só por obrigação, vai ser meramente, se fizer ainda pensando no que hoje a gente chama de likes, né? Né? Pior ainda será. Isso, então vai ser muito pior. Né? Quando esse tema fala, né, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, ou vice-versa, é, é por isso, né? E eu sempre digo, né, devemos sempre lembrar do que? De agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né? A gente, às vezes, está aqui só pensando, acumulando, acumulando, e não está doando. E aí, quando eu estou falando acumulando, acumulando, não estou falando de dinheiro. Estou falando de a gente estar lá fazendo oração e pedindo. Por favor, meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro. E a parte? Só pedimos. E a parte de nós doarmos? Por que a gente quer tanto? Se somos imortais, se vamos voltar de novo, com certeza, acho. Se tiver algum ser de luz aí, se manifesta. Eu vou voltar bastante, com certeza. E aí, por quê? Eu digo, eu sempre falo, a gente tem que pensar bastante. Tem que pedir bênção. Mas eu digo assim, se lembrem, sempre no final da oração, de pedir, mas não só para nós, pedir para os outros. E pedir, que aí isso vocês estão fazendo uma doação. Quando vocês fazem uma oração, Chico dizia muito, né, aquela frase, que uma oração de uma mãe rompia as portas do céu, acho que é alguma coisa assim, né? Por quê?
A mãe é a construtora de tudo, né? É a construtora da vida. Deus escolheu a mulher para seguir a vida. Então não tem nada mais forte que uma mãe. Então, uma oração de uma mãe, os pais que não fiquem atrás, que façam também, ela rompe barreiras, né? E sobre o acúmulo, eu digo, né? Lembre-se de alguns ditados, né? Tem um que é, caixão não tem gaveta. Não vamos levar nada. Não, também não estou dizendo para saírem por aí doando tudo que tem, pelo amor de Deus, né? O texto está bem claro ali. Não tem nada errado de querer uma vida melhor, né? Só temos que compartilhar aquilo que é do nosso coração e, ao mesmo tempo, aquilo que está sobrando, né? Aí, alguém pode dizer assim, para mim não sobra nada. Eu digo, será que não sobra nem um pouquinho de amor? Né? Compartilhamos. Então, se não sobra nada. De muito concreto e incisivo, assim, a pobre viúva proclama o mandamento de amar a Deus com todas as forças. Ou segundo o pensamento judaico, com todas as suas posses terrenas. Naquela época era muito, seguia-se muito o pensamento judaico. Só que aí os apóstolos eles perceberam e vieram para quê? Para desapegar de tudo, para a gente viver da fraternidade. E os apóstolos daquela época pregaram a palavra. E hoje, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser os apóstolos da época de hoje. E pregar o quê? A boa nova. O que é a boa nova? O Espiritismo, o amor a Cristo é o Consolador. Eu até trouxe que agora em breve a gente vai chegar no capítulo, esse ano ainda não, mas acho que é comecinho do ano que vem, né? Capítulo 16, né, do Evangelho, que ele aborda sobre a riqueza material. E aí a gente pode entender que qualquer situação de abundância que está ao nosso alcance era que façamos com isso o progresso, né, de bem-estar, que e assim a gente vai distribuir aquilo que estiver sobrando, né? E por outro lado, né, a gente vai poder, quem sabe, fazer uma reforma, tocar no nosso íntimo, né? E que a fraternidade floresça, né? No nosso interior mesmo, que a gente consiga, quando falar em doar, a gente doe aquilo que a gente tenha a mais, que a gente tenha, que é, como já disse, o amor, né? Não se pegue só pela materialidade. Aí eu vou finalizar a minha explanação de hoje com uma frase aqui, que diz o seguinte, ó: quem pensa ganhar o mundo inteiro para salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Né? Do maior filósofo que a vida nos trouxe, que é Jesus. Né? Então, assim eu finalizo a minha parte de hoje. Espero que ela tenha sido boa para vocês, como foi para mim. E sigamos agora para a nossa irmã, para fazer a conclusão da parte das preces. Obrigada. Vamos nos concentrar mais uma vez, agradecer a explanação do colega Juliano, o irmão desta casa, agradecer a todos por estarem aqui presentes nesse dia de hoje, com essa chuva, e agradecer a Deus por nos ter trazido a todos aqui para ouvirmos essa explanação, que sempre nos evolui mais, nos deixa esclarecido tudo sobre o Evangelho e sobre o que realmente nós precisamos fazer para tentar mudar um pouquinho as nossas vidas, o mundo, para que tudo haja paz e amor. Assim seja. Vamos orar pelos doentes, pelas pessoas que estão nos hospitais, pelas pessoas que estão acamadas e que estão precisando de muita luz, pelas crianças, pelos nossos amigos e também pelos nossos inimigos. Vamos orar por toda a nossa família, para quem ficou em casa, para quem não pôde vir, para quem um dia virá. Vamos orar por todos aqueles que precisam de oração na noite de hoje, independente
de serem espíritas ou não. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes, as suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelem pelo teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende suas mãos davidosas em socorro daqueles que te reconhecem. Como um dispenseiro fiel e prudente, fazei-nos divino modelo através de suas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expande e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que a criatura se torne amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E com essa oração, nós vamos passar para a próxima etapa da nossa casa, que seria a purificação das águas, e agradecendo mais uma vez a Deus, pela noite de hoje e por tudo que aqui podemos alcançar, que é o conhecimento da espiritualidade. Assim seja. Só encerra lá e fecha. Ah, gravando? Não tá gravando? Ah, mas é no OBS? Aqui, ó. Ah, tá. Aqui, então. Sim.